Sabe, existe uma versão da gente que ninguém vê. Uma parte que mora no silêncio, observando cada passo que a gente dá. E, claro, cada passo que a gente hesita em dar. E se for justamente essa parte escondida, esse tal sabotador secreto, a chave para destravar o nosso verdadeiro potencial? Para pensar um pouquinho nisso. Existe esse eu aí dentro que observa tudo em silêncio, aquele que sabe direitinho o que a gente quer, mas que também está ali de camarote vendo todas as vezes que a gente trava no último segundo? É uma presença constante, que vê tanto a ação quanto a hesitação. Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Aquele momento em que se está prestes a tomar uma decisão importante, o coração a mil e, de repente, vem a paralisia. É como se tivesse um elástico invisível que puxa a gente de volta para a zona de conforto, bem na hora H, sabe? Bem na hora da virada. Pois é, então. É quase como se existissem duas forças brigando aqui dentro. Uma que sonha, que quer crescer, que vê o caminho com clareza, e tem a outra, essa que age na surdina, que sabota bem quando a gente está prestes a conseguir algo. É sobre essa segunda versão que a gente vai mergulhar fundo hoje. Ok, então vamos dar um nome para essa força. A ideia é entender o que é essa parte, de onde ela vem e, o mais importante, como é que a gente pode transformar o que hoje trava naquilo que na verdade pode nos impulsionar. O famoso psicólogo Carl Jung deu um nome para isso: sombra. E olha, o ponto principal aqui é o seguinte: não é um lado mal, sabe, um lado do mal. A sombra, na real, é uma coisa muito mais poética. É tudo aquilo que um dia a gente não pôde ser. São as partes de nós que foram colocadas de lado. A raiz disso tudo está lá na infância. Desde pequenos, a gente vai aprendendo quais comportamentos ganham um joinha, sabe? Ganham amor, aprovação. E para sermos aceitos, a gente acaba criando um personagem. Sei lá, o bonzinho, a forte, o responsável. E tudo aquilo que era autêntico, mas não cabia nesse papel, bom, foi empurrado para debaixo do tapete. E aqui vem a grande surpresa. Porque na sombra não tem só defeito, não. Lá estão guardados talentos que a gente reprimiu, uma força que nunca foi usada, uma coragem esquecida, criatividade sufocada. A sombra, no fundo, guarda uma versão nossa que já existe, mas que nunca viveu de verdade. Tá, mas aí fica a pergunta. Por que essa força sabota? Se tem tanto potencial, por que ela segura a gente? A resposta é, no mínimo, surpreendente. E tem tudo a ver com medo. Mas não é medo de fracassar, é medo da nossa própria grandeza. O ponto-chave para entender tudo isso é: a sombra não é inimiga, de jeito nenhum. Na verdade, ela é como uma protetora. Só que uma protetora meio equivocada, que ficou presa lá no passado. Ela sabota porque ela acha que está nos protegendo de sentir dores antigas de novo, tipo rejeição, humilhação. Ela está tentando proteger aquela criança que um dia fomos. Só que essa proteção toda acaba criando um paradoxo gigantesco. A sombra, na lógica dela de sobrevivência, prefere 1000 vezes o inferno que já é familiar, do que se arriscar num paraíso desconhecido. É isso mesmo. Ela se agarra àquele sofrimento que já é conhecido para evitar o risco de uma dor nova. E isso acaba mantendo a gente num ciclo que se repete e repete e repete. E isso me lembra daquela frase genial do Jung: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá a sua vida e será chamado de destino. Ou seja, se a gente não olhar para essa força que está escondida, ela vai continuar mandando no jogo e a gente vai achar que é o destino. A gente nem percebe que o padrão está vindo de dentro. Então a pergunta de $1 milhão é como a gente sai desse ciclo. A resposta não é lutar contra a sombra, brigar com ela. É o contrário, é fazer as pazes. O caminho é o que se chama de integração, um processo para recuperar toda essa força que ficou presa lá dentro. Jung deu nome para esse processo de individuação. E a ideia não é buscar perfeição, não. É buscar ser uma pessoa inteira. O objetivo não é apagar a sombra, mas sim jogar uma luz nela, entender, acolher, para que ela comece a trabalhar a nosso favor. E esse processo todo pode começar com alguns passos bem práticos. Primeiro, uma observação bem honesta, mas sem se julgar. Depois, o acolhimento. Sabe, deixar os sentimentos virem, entendendo que eles são só mensageiros. Aí vem o diálogo, perguntar para essa parte da gente, do que você tem medo? E por último, a ação consciente. Dar passinhos na direção que a gente quer, mesmo que o medo venha junto. E é justamente essa ação consciente que leva a gente para a etapa final. Aquele momento de se tornar a versão que lá no fundo a gente mais teme. Fica aí uma pergunta para refletir.
Quem de verdade uma pessoa tem medo de se tornar? A resposta pode não ser a que a gente espera, viu? Olha que louco, o que mais assusta para a maioria das pessoas não é a chance de falhar, é o que aconteceria se tudo desse certo. O medo é da nossa própria grandeza. Sabe por quê? Porque ser grande exige responsabilidade total. Acabam as desculpas, não tem mais em quem botar a culpa. Tenta imaginar por um segundo essa versão. Uma pessoa que não hesita, que fala a verdade, que tem sucesso sem sentir culpa e que principalmente não se diminui para caber no mundo dos outros. Pois é, essa é a versão que muitas vezes está lá guardadinha na sombra, porque em algum momento da vida a gente aprendeu que ser assim não era seguro. E aí que está o grande paradoxo de tudo isso. A versão que dá medo é exatamente a versão que vai libertar. O poder que a gente teme é o mesmo poder que vai nos tornar pessoas inteiras e nos levar exatamente para onde a gente sempre sonhou. No final das contas, a sombra não é a vilã da história, de jeito nenhum. Ela é, na verdade, a guardiã da nossa autorrealização. Ela que está guardando os nossos talentos, a nossa força, a nossa voz, só esperando o momento em que a gente vai ter a coragem de olhar para ela e falar: olha, obrigado por me proteger, mas agora a gente pode caminhar junto. Quando a gente integra a sombra, a gente não vira outra pessoa. A gente finalmente se torna quem a gente é de verdade, inteiro, livre, consciente. Então a pergunta que fica no ar é: essa jornada para se tornar uma pessoa inteira começa quando?